Fala pessoal, beleza? Olha só, essa semana eu tive a oportunidade de bater um papo com um colega meu da época do mestrado. O nome dele é Alan Libânio Pelissari, né? O cara é fera, hoje ele já é pós-doutor em inventário florestal, ele dá aula na Universidade Federal do Paraná, nessa disciplina, né? E a gente bateu um papo pelo Skype, eu até tentei procurar algumas formas de transmitir isso ao vivo para quem pudesse participar, mandar dúvida, mas não foi possível, né? Mas de qualquer forma foi muito bom essa troca de ideias que a gente teve. Tanto eu procurei contribuir com o aprendizado dele, quanto ele contribuiu muito comigo, tá? E uma coisa que eu achei interessante partilhar aqui com vocês foi um ensinamento muito bom que o Alan trouxe nessa conversa sobre questão de erros amostrais, né? Quando a gente faz o cálculo e processamento do inventário florestal, a gente leva em consideração nos cálculos um erro percentual admitido, né? E aí ele trouxe aqui uma informação muito interessante, né, sobre esse tipo de erro que acontece, né? Um erro que muitas vezes os engenheiros profissionais cometem e de que forma, aí eu vou explicar de que forma isso possa ser minimizado na prática, tá bom? Então fica aí com o trecho da nossa conversa, para daí depois a gente continuar aqui, ok? Vamos pensar o seguinte, qual que é o limite de erro que vocês trabalham aí? Em torno de 10% dentro do inventário total? Dá para colocar esse valor, 10%. 10%, né? Em cima de qual variável de interesse? Normalmente volume. Metros cúbicos por hectare, né? Isso, Então você estabeleceu lá que o seu inventário pode errar no máximo 10%. Isso, então, em termos de volume. Para a gente ter uma ideia, então, da característica do inventário relacionado ao volume, nós temos que alocar parcelas, né? Dentro dessas parcelas, que corresponde a um conjunto de indivíduos, conjunto de árvores, nós tomamos algumas medidas. Certo. O diâmetro de todas as árvores, né? E as alturas. Certo. Delas, né? Você vê que para chegar no volume, eu vou precisar passar por outras duas variáveis. Certo. Uma que é medida, que é o diâmetro, e a outra que é a altura, que é parcialmente estimada. Certo? E também a quantidade de árvores, né? Também quantidade de árvores, densidade. Então, para chegar nessa altura, eu preciso ter um modelo estatístico que permite eu estimar a altura das árvores que não foram mensuradas por meio do diâmetro. Certo. Então, esse modelo de altura já tem um erro. Esse modelo que erra um pouco, eu estou utilizando para estimar a altura. Então, para todas as árvores agora tem diâmetro e alturas. Agora, para chegar no volume, eu preciso de um modelo de volume, não é? Certo. O modelo de volume também tem um erro. Eu utilizo esse modelo com um erro para estimar o volume de todas as árvores. No final, somos os volumes individuais das árvores dentro de cada parcela e processo o inventário. Então, você pensa comigo. Você estipulou um erro de 10% no inventário. Mas para estimar a altura tem um erro. Para estimar o volume tem um erro. Então, lá no final, o erro do inventário não é esse 10%. É os 10% junto com o erro da estimativa do volume de cada árvore, junto com o erro da estimativa da altura de cada árvore. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Então, se a gente for pensar bem essas métricas, né, essas estatísticas de qualidade, nós estamos avaliando apenas uma pequena parte na hora que nós estamos analisando o inventário. Então, a gente não pode ignorar as outras estimativas, os outros modelos. Porque se os outros modelos estão errando muito, seu erro no inventário está sendo estimado. Aí leva aqueles casos que a gente escuta constantemente, de que o inventário está apresentando um valor muito fora da realidade. Bom, interessante isso, né? Se a gente entendeu bem tudo isso que o Alan falou, a gente vai perceber que isso é um erro que acontece porque a altura, para se chegar ao cálculo de volume, a altura, ela na maioria das vezes, ela é tomada, essa medida é tomada de forma indireta, né? Ou seja, enquanto a circunferência, o diâmetro é uma medida direta, a gente vai lá e faz a medida da árvore, a altura a gente toma isso como uma medição indireta, né? A gente primeiro calcula a circunferência e com base na circunferência a gente estima as alturas, tá? Então, de maneira geral, assim, de que forma a gente pode minimizar esse erro
na hora de gerar o nosso relatório, tá? Eu vou falar aqui algumas coisas com base tanto na minha conversa que eu tive com o Alan, quanto também pela minha própria experiência em campo, na prática, tá bom? Bom, primeiramente, uma forma de se evitar ou se minimizar esse erro é tentar da melhor forma que você puder fazer uma medição, em vez de ser uma medição indireta, fazer uma medição direta da altura. Sempre que possível, faça isso, tá? Um exemplo disso é usando uma vara graduada, né? Em plantios mais jovens isso é possível. Em vez de você estimar a altura, você com uma vara você vai lá, compara a altura da árvore com a altura daquela vara e você toma ali uma medida direta da altura, tá bom? Outra forma de medição direta da altura é quando a árvore é derrubada, você vai lá com uma trena e vai lá da base até a altura total da árvore e você tira ali uma medida direta da altura, tá bom? Outra forma de se minimizar esse erro, a gente sabe que na prática não é possível você andar com uma vara ou não é possível também muitas vezes você derrubar as árvores para fazer essa medição da árvore caída, tá? Então uma coisa muito interessante que o Alan também falou é, na hora de se calcular a altura, né, a gente vai utilizar uma fórmula de relação hipossométrica, né, em que a gente insere o diâmetro ou circunferência nessa fórmula, e aí a fórmula nos informa a altura total, né, com base na circunferência. Então, já que a gente está usando uma fórmula de relação hipossométrica, é a gente ajustar diferentes alturas de acordo com diferentes circunferências, tá bom? Isso quer dizer o quê? Você vai ter uma fórmula de relação hipossométrica para uma determinada classe de diâmetro, ela vai te dar uma altura. Se for outra classe de diâmetro, você ajusta outra fórmula com outros parâmetros e coeficientes para aquela classe de diâmetro específico. Assim sucessivamente, ou seja, em vez de você ter uma única fórmula, né, para várias classes de diâmetro ou circunferência, para várias classes de diâmetro ou circunferência você vai ter várias fórmulas, cada uma com o seu coeficiente específico, tá bom? Quando não é possível fazer nada disso, é que já que a altura ela é uma medida que ela é tomada de maneira indireta, muitas vezes é uma utilização de algum aparelho, uma coisa que eu particularmente procuro fazer sempre que possível é a pessoa determinar, deixar sempre fixo a mesma pessoa que vai medir a altura em campo, para que seja sempre aquela mesma pessoa. Porque isso é um erro que muitas vezes acontece, tá? Quando não é tomada essa precaução. Ou seja, se várias pessoas utilizarem o mesmo aparelho para medir a altura, né? Às vezes cada pessoa ela tem uma visão diferente, ela tem alturas diferentes, então é como se a gente tivesse para uma mesma árvore usando o mesmo aparelho. Se 10 pessoas medir, a gente vai ter ali 10 medidas diferentes de altura. Então, gente, procure sempre que a mesma pessoa faça aquela medição, tá? Porque aí a pessoa vai estar sendo bem treinada e também sempre vai ser um parâmetro da visão e da calibragem de acordo com aquela pessoa, tá ok? Uma outra forma de se minimizar isso é, dependendo do objetivo do plantio, em vez de você fazer esse ajuste, em vez de você tomar por base o volume na hora de se calcular esse erro percentual admitido, é você utilizar outras variáveis de interesse, tá? Então, por exemplo, o Alan mencionou uma coisa que eu achei interessante, é que em casos de plantios que são destinados a papel e celulose, esse cálculo estatístico, esse erro percentual admitido, ele não é feito com base no volume. Na verdade, ele é feito com base no peso, tá? Então, aí já entra outra metodologia para se chegar naquela variável de interesse, que nesse caso não é o volume. Ou se por algum motivo você acha que fazer esse cálculo do erro percentual não com base no volume, mas com base no diâmetro, né? Que aí no caso vai ser uma medida direta. Então isso vai ajudar muito nessa questão, tá bom? Uma outra forma de se ajustar, minimizar esse erro é que na conversa que a gente teve, a gente colocou como exemplo de se colocar esse erro percentual de 10%, tá? Então,
procure então, se for o caso, estreitar para que de 10% baixe para 5% esse erro percentual admitido. Dessa forma, você vai estar fazendo com que o seu inventário ele tenha uma precisão maior, tá? Em vez de ele variar 10%, ele vai variar 5%, tá? E aí, dessa forma, você vai estar garantindo ali uma credibilidade maior dos seus dados. Tá bom, gente? Bom, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero poder ter contribuído aí, tá? Isso foi com base em uma pessoa que tem muito grau acadêmico, né? E também com base em toda a minha experiência de mais de 13 anos de experiência de campo, né? A gente está sempre procurando contribuir com vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí se gostou, beleza? Valeu!